Se você é atleta e acredita que só o talento vai fazer você chegar no futebol profissional, eu preciso te falar uma coisa. O talento pode abrir portas, mas talento sozinho não sustenta uma carreira. E se você é pai ou mãe de atleta, existe uma outra verdade que é muito importante. A forma como você participa da carreira do seu filho pode ajudar muito no desenvolvimento dele, mas também pode aumentar a pressão que ele sente sem que você perceba. Então, nesse vídeo eu quero conversar com vocês dois, com o atleta que sonha em chegar no profissional e com você, pai ou mãe que quer ajudar o seu filho a chegar o mais longe possível. Porque o talento, ele pode abrir uma oportunidade, mas uma mentalidade forte, constância e um ambiente saudável ajudam o jogador a permanecer quando essa oportunidade aparece. Então, já faz o seguinte: se você é atleta, pai ou mãe de atleta, já se inscreve no canal, porque eu sempre trago conteúdos para poder ajudar os atletas a desenvolverem não somente o futebol, mas principalmente a mentalidade necessária para construir uma carreira. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quais são os 4 pilares que um jogador precisa desenvolver para chegar no alto nível? Primeiro, nós temos o pilar técnico, que é o passe, o domínio, a finalização, fundamentos. Depois, a gente tem o pilar físico, é a força, a velocidade, a resistência, a explosão. Depois o tático, o posicionamento, a leitura de jogo, a capacidade de entender aquilo que o treinador quer que você faça. Nós temos o pilar mental, confiança, coragem, concentração, a capacidade de lidar com pressão, erro, crítica, banco, competição, frustração. Agora, eu quero que você pense na sua própria rotina. Qual desses 4 pilares você treina mais durante a sua semana? Provavelmente você treina bastante a tua parte técnica, treina a tua parte física. Dentro do clube você trabalha a tua parte tática. Mas quanto tempo você realmente dedica para desenvolver a sua mente? E esse é o problema. Praticamente todo atleta treina futebol. Todo atleta trabalha o corpo. Todo atleta tenta aprender mais sobre o jogo, como jogar o jogo. Mas poucos atletas realmente treinam a mente. E eu gosto de explicar isso de uma maneira muito simples. O técnico, o físico e o tático ajudam você a entrar dentro de campo. O mental ajuda você a permanecer e crescer dentro de campo. Porque você pode ser extremamente técnico, mas se você recebe uma oportunidade e trava porque você está com medo de errar, você não consegue mostrar toda essa técnica. Você pode ser muito rápido, forte, potente, mas se depois de cometer 2 erros a tua confiança desaparece, você começa a jogar muito abaixo daquilo que você realmente poderia jogar. E eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Deverlan, eu sou jogador profissional de futebol e hoje também trabalho desenvolvendo a mentalidade de atletas e ajudando famílias a lidarem com os desafios da carreira de um jogador de futebol. Eu fiz a minha formação em clubes como São Paulo, Corinthians e depois segui minha carreira profissional, inclusive fora do Brasil. Mas durante muito tempo eu acreditava em uma coisa: se alguma coisa estiver dando errado na minha carreira, eu preciso treinar mais. Preciso melhorar fisicamente, preciso melhorar tecnicamente, preciso treinar mais. Até que chegou um momento em que eu percebi que existia um problema que nenhum desses treinos estava resolvendo. Eu não confiava suficientemente em mim. Quando eu estava no Red Bull Bragantino Sub-23, eu vinha de uma experiência no futebol italiano. E na Itália, eu tinha aprendido um futebol muito mais defensivo. E quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei um estilo completamente diferente. Linha alta, zagueiro participando da construção, mais exposição, mais risco, e aí começaram a aparecer as minhas inseguranças.
Eu tinha medo de tentar um passe e errar. Eu tinha medo de comprometer, tinha medo de levar bronca. Eu tinha medo de tomar uma decisão e dar errado. Até que chegou um treinador novo e nas primeiras semanas ele falou uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. Ele falou assim: Marcelo, você é muito bom, mas te falta coragem para jogar, te falta confiança. E aquilo me fez perceber uma coisa importante. Talvez não tivesse faltando futebol, talvez estivesse faltando confiança para mostrar o futebol que eu já tinha. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você treine melhor do que você joga, talvez você saiba que você consegue entregar mais dentro de campo. Talvez os seus próprios pais olhem para você e falem: ele joga muito mais do que isso. E aí você acha que você precisa simplesmente treinar cada vez mais. Mas às vezes não. Às vezes você precisa desenvolver a sua mente para conseguir acessar aquilo que você já sabe fazer. Agora, eu quero falar uma coisa que destrói a confiança de muitos jogadores. Depender daquilo que está acontecendo do lado de fora para acreditar mais em você. Funciona mais ou menos assim. Se o treinador me elogia, eu me sinto confiante. Se eu sou titular, eu me sinto confiante. Se eu faço gol, eu me sinto confiante. Se o meu pai fala que eu joguei bem, eu me sinto confiante. Só que aí acontece o contrário. O treinador não te elogia, você vai para o banco de reservas, você erra, você recebe uma crítica e aí a tua confiança desaparece. Eu vivi muito isso. Quando eu jogava na base do Corinthians, depois dos jogos, nós assistíamos aos vídeos das partidas com toda a comissão técnica. E eu ficava ansioso esperando para ver os meus lances aparecerem no telão. E eu ficava muito ansioso, principalmente para saber se iriam colocar lances que eu tinha errado. Mas existia uma outra coisa. Eu queria muito também receber um elogio do meu treinador. Eu queria ouvir: boa Marcelo, pô, você fez isso muito bem. Porque aquilo me fazia sentir confiança. E sem perceber, eu estava colocando toda a minha confiança na mão de outras pessoas. E talvez você esteja fazendo exatamente isso hoje. Você precisa que o teu treinador fale que você é bom para você acreditar que você é bom. Você precisa começar jogando para você se sentir confiante. Você precisa dos seus pais dizendo que você jogou bem. Só que existe um problema. Você não controla nenhuma dessas coisas e nenhuma dessas pessoas. Você não controla se o treinador vai te elogiar. Você não controla se você vai ser titular em todos os jogos. Você não controla aquilo que as pessoas vão pensar da sua atuação. Mas existe uma coisa que você precisa aprender a desenvolver. Aquilo que você pensa sobre você mesmo. Confiança é conseguir olhar para você mesmo e pensar: independente do que aconteceu e do que acontece do lado de fora, eu continuo sabendo das minhas capacidades. E presta muita atenção nisso. Isso não significa nunca sentir medo. Jogador profissional sente medo, sente pressão, fica nervoso. A coragem não é a ausência de medo. Coragem é conseguir agir mesmo quando o medo existe. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Minha confiança vem de dentro. Eu quero saber quantos atletas aqui realmente entenderam essa parte. Agora, se você é pai ou mãe de atleta, essa parte é principalmente para você. Eu sei que você quer o melhor para o seu filho. Você quer ver ele feliz, você quer ver ele realizado, você quer que ele tenha oportunidades. Talvez você sonha em ver ele vivendo profissionalmente do futebol. E praticamente nenhum pai ou mãe acorda pensando: hoje eu vou atrapalhar a carreira do meu filho. É claro que não. Só que existe algo importante. Boas intenções nem sempre geram bons resultados. Às vezes, você fala uma frase tentando motivar, por exemplo: pô filho, você precisa querer mais. Pô filho, você é muito melhor que esses caras, o que está acontecendo? Ou filho, você tem que jogar bem hoje, hein? Você não pode perder essa oportunidade, meu filho. Na sua cabeça como pai, talvez você esteja dizendo: olha, eu acredito em você, meu filho. Mas dependendo
do momento emocional do atleta, o que ele escuta é: eu não posso errar. E essa é uma diferença enorme, percebe? Por isso, se você é pai ou mãe de atleta, você não precisa se culpar, mas você precisa começar a ter consciência da influência que você possui. Porque pressão mal orientada não necessariamente cria um atleta mais forte. Às vezes cria um atleta com mais medo. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os pais. Depois de um jogo ruim, seu filho encontra um lugar seguro para processar aquilo, ou ele entra no carro ou em casa e começa um segundo jogo? Pensa nisso. Acabou o jogo, o seu filho não jogou bem, errou, talvez ele foi substituído, talvez ele esteja frustrado, talvez ele saiba perfeitamente que ele jogou mal. Ele entra no carro ou entra em casa e você começa: por que você fez aquilo? Por que você não tocou a bola? Você estava dormindo em campo? Você viu como o seu companheiro jogou? E talvez esse atleta ele já esteja destruído por dentro. Isso significa que o pai e a mãe não podem orientar? Claro que não. Não, não significa que o pai e a mãe têm que toda hora passar a mão na cabeça. Não significa que falar que está tudo maravilhoso quando não está. Existe uma diferença entre orientar e pressionar. Por isso, antes de falar alguma coisa, eu gosto que os pais pensem: qual o sentimento que eu estou criando no meu filho enquanto eu tento ajudá-lo? Porque o atleta, ele não se desenvolve somente dentro do clube. A maneira como o erro é tratado em casa influencia muito. A maneira como os pais falam sobre o treinador influencia muito. A comparação com outros jogadores influencia muito. A conversa depois de uma derrota influencia muito. O ambiente familiar também participa da formação mental desse jogador. E se você conhece algum pai ou alguma mãe de atleta que precisa escutar isso, já envia esse vídeo para essa pessoa. Não para criticar, mas para ajudar. Porque muitas vezes, pequenos ajustes na maneira de apoiar podem fazer uma diferença enorme na carreira de um jogador. Agora eu quero juntar os dois lados. O futebol ele vai apresentar dificuldades. Em algum momento, pode ser que exista um banco de reservas, erros, críticas, dispensas, lesões, um treinador que não gosta da característica de um jogador. Isso faz parte. E os pais não conseguem proteger os filhos de tudo isso. E nem deveriam. Porque o objetivo não é criar uma carreira sem obstáculos. O objetivo é desenvolver um atleta capaz de atravessar os obstáculos. E aqui, cada um tem a sua responsabilidade. O atleta precisa assumir as responsabilidades pela sua carreira. Precisa reconhecer as suas dificuldades, aprender a lidar com o erro, construir confiança, estar disposto a aprender, ser constante. E os pais precisam apoiar sem tentar controlar tudo, orientar sem transformar toda a conversa em uma cobrança, permitir que o filho enfrente algumas dificuldades, criar um ambiente onde o filho consiga conversar e entender que nem todo problema precisa ser resolvido pelos pais. Porque existe uma frase que eu quero que vocês guardem. Pai não pode querer mais que o atleta. Mãe não pode treinar pelo atleta. Treinador não pode acreditar mais do que o próprio atleta. Em algum momento o atleta precisa assumir: essa carreira é minha. E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar um exercício. Se você é atleta, responde essas duas perguntas. Primeiro, qual é a coisa que seus pais fazem que ajuda você na sua carreira? E depois, o que você gostaria que seus pais entendessem melhor sobre aquilo que você sente no futebol? Agora os pais, eu quero que vocês respondam também duas coisas. Qual é a qualidade do seu filho como atleta ou como pessoa que você mais admira? E o que você gostaria que seu filho entendesse melhor sobre o apoio que você tenta dar para ele? Se vocês puderem, não façam isso sozinhos. Sentem e conversem, porque vocês estão no mesmo time. O atleta precisa entender que os pais estão tentando ajudar, e os pais precisam entender cada vez melhor aquilo que o atleta está vivendo. E eu quero terminar deixando uma mensagem para os dois. Atleta,
A carreira é sua. Pai não pode querer mais do que você. A mãe não pode treinar por você. O treinador não pode acreditar mais em você do que você mesmo. Você precisa desenvolver confiança, coragem, disciplina, constância e maturidade para assumir o protagonismo da sua carreira. E para os pais, vocês não precisam ter todas as respostas. Vocês não precisam ser treinador, empresário, preparador físico, psicólogo, treinador mental. Mas existe algo que vocês podem fazer: ajudar a construir um ambiente em que esse atleta consiga crescer, errar, aprender e assumir responsabilidade. Porque a gente não quer um jogador que só consegue jogar bem quando tudo está dando certo. A gente quer um atleta que continua acreditando quando não recebe elogio. Nós queremos um atleta que continua trabalhando mesmo quando vai para o banco, que aprende quando erra, que amadurece, que quando recebe uma crítica, ele continua evoluindo. E o futebol vai testar esses atletas muitas vezes. Talvez a gente não consiga proteger esses atletas de todos os testes, mas a gente pode prepará-los para poder enfrentar todos esses testes. E eu quero terminar com duas perguntas. Se você é atleta, o que depende mais de você a partir de hoje? Se você é pai ou mãe, como você pode apoiar o seu filho sem assumir a carreira no lugar dele? Coloca a sua resposta aqui nos comentários. E se você quer aprender mais sobre mentalidade no futebol, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdos para atletas e famílias que querem construir uma carreira com mais confiança, maturidade e protagonismo. E se esse vídeo te ajudou, envia para outro atleta, pai ou mãe de atleta que precisa ouvir essa mensagem. E guarda aqui essa frase: o talento, ele pode abrir portas, mas uma mentalidade forte, a constância e um ambiente saudável ajudam um atleta a permanecer quando essa porta se abre. Tamo junto e até o próximo vídeo.